Barroso. Quanto ao último ponto, a suspeição, e eu aqui digo que não é nada de caráter pessoal, mas, sinceramente, qual a parcialidade? Os acusadores, professor Miguel Reale, afiliado ao PSDB. A Janaína Pascoal foi contratada, recebeu R$40 mil. E o relator, o juiz principal, é o senador Anastasia do PSDB, maior aliado do senador Aécio Neves, derrotado nas eleições pela presidenta Dilma, que não aceitou o resultado em instante algum. Qual a parcialidade disso? É por isso que isso é uma fraude. Os senhores não vão nos impedir de dizer que os senhores estão construindo aqui uma farsa, um teatro de mau gosto, um jogo de cartas marcadas. E esse Senado Federal vai ser julgado pela história do nosso país. Os senhores estão rasgando a Constituição, estão cometendo um crime contra a democracia brasileira. Vou chorar, posso chorar? Agradeço a Vossa Excelência, senador Ronaldo Caiado, para encaminhar a favor do texto, por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, vamos à questão de ordem apresentada pela base de sustentação da ex-presidente Dilma Rousseff, que destruiu o país, que corrompeu a política. E aí vou plagiar Cristóvão, senador Cristóvão Buarque, que colocou: não corrompeu apenas a política, corrompeu a inteligência e o caráter. Este governo que destruiu a maior estatal do país, terra arrasada em todas as estatais, assaltou aposentados, desempregou 12 milhões de brasileiros. De repente diz aqui, Miguel Reale do PSDB, Janaína foi contratada, o senador Moca colocava ali com muita inteligência. E, por acaso, o senador, ou seja, o advogado da presidente, é de qual partido? O doutor Zé Eduardo Cardoso. Eu quero, senhor presidente, deixar claro que o artigo 85 da Constituição diz: são crimes de responsabilidade. Está ali lei orçamentária. E lei orçamentária não no sentido restrito. Lei orçamentária, lei de responsabilidade fiscal, é também a LOA, é toda a parte que se ocupa daquilo que está bem detalhado exatamente no artigo 11 da Lei 1079, dos crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. Esta é a maneira que foi sabidamente incluída aqui no artigo 85, a lei orçamentária. Tem também o orçamento, tem a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso está incluído. E como tal, senhor presidente, a presidente da República feriu indiscutivelmente essa regra e passou a legislar sem o menor respeito ao Congresso Nacional. E muito bem colocado pelo nobre relator, que diz: ao redigir o inciso 6º do artigo 85 da Carta Magna, não estava o Constituinte, portanto, referindo-se à lei orçamentária anual em sentido estrito, mas ao ordenamento vigente relativo à disposição dos dinheiros públicos. Como tal, mostra claramente que houve o descumprimento, sim, do artigo 85. Mas o item seguinte, senhor presidente, vem sobre a pendência, aí sim, do julgamento das contas presidenciais 2015. É importante que o plenário tenha conhecimento de uma coisa: o que é conta pública e o que exatamente é processo de impeachment. Qual a diferença entre eles? As contas públicas exigem sim um parecer prévio do TCU, artigo 71 da Constituição Brasileira, inciso 1º. O impeachment não exige parecer prévio do TCU.
Contas, o julgamento é feito pelo Congresso Nacional. Impeachment, o julgamento é feito pelo Senado Federal. As contas, a penalidade é de inelegibilidade, ou seja, não pode ser candidato por 8 anos, artigo 1º, inciso 1º, e a linha G da Lei Complementar 64 de 1990. O impeachment, a penalidade é inabilitação para o exercício de qualquer função, seja ele mandato, seja ele concurso público, seja ele mesário e até como membro de júri. Está impedido, está inabilitado para qualquer função pública. Essas são as posições distintas do que é apreciar conta e o que é julgar um processo de impeachment da Presidente da República.